Oi galera, tudo bem? Hoje estou continuando o vídeo que eu postei anteriormente sobre o conto A Melhor Vingança. E no início do conto, né, antes de narrar, aliás, o conto, eu deixei essa pergunta para vocês. Vocês são capazes de se vingar? Ou seja, de algo, de alguém, enfim. Este conto do Arthur, ele fala de três personagens, que é o Veirinha, a Jandoca, que depois troca de nome, né? Fica Dona Alessandrina. E o Cardoso. Dos três, o principal é o Vieirinha. Né? A história é em torno dele. Eu não vou contar de novo a história porque já está no vídeo, basta vocês ouvirem a narrativa. O conto em si é um pouco irônico, né? Ele termina com um pouco de ironia, um pouquinho de, até eu posso dizer, de gozação, de brincadeira, né? Porque é quase assim impossível, no caso dele, não se vingar, né? Porque a pobre da Xandoca, ela foi abandonada, ela foi deixada de lado pelo pretendente dela, que ela achava que ela iria casar com ele, mas na verdade não aconteceu. O Veirinha foi fraco. Era uma pessoa jovem, dá para entender que era uma pessoa jovem, porém era totalmente dependente do pai. Não fazia nada se o pai não mandasse. Naquela época era normal isso, né? O pai dá ordens, o que o filho iria fazer, tanto o homem como a mulher. Ainda mais nele, né, que era uma pessoa rica, bem conhecida, Comendador Vieira, como assim o chamava, não ia querer o filho dele se envolver com uma pobre rapariga. E abandonou a pobre da Xandoca. Xandoca ficou tão triste ao ponto de ser consolada por outro homem, não tão bonito, né, como o Vieirinha, mas que a fez uma mulher feliz, casou com ela. E o tempo passa, né? E aí o que, é que acontece? Ela se depara no momento certo de se vingar do Vieirinha. Isso é normal hoje em dia. Naquele momento ela poderia ter se vingado dele mesmo, mas não. Quem se vingou, na verdade, não foi ela, foi o marido, Cardoso. Como assim que ele se vingou? Porque se não fosse ele, aliás, uma vingança até pro lado bom, porque se não fosse o Veirinha, ele não tinha casado com a Xandoca, não tinha construído o império que ele construiu, era um homem rico, bem conhecido na praça do Rio de Janeiro. E nesse caso, a melhor vingança foi essa. O pobre do Veirinha nunca iria saber quem era a pessoa que o ajudou e ele ser sempre subalterno a ele, entendeu? Dá uma visão assim de que eu vou sempre olhar para esse cara e saber que foi ele que foi o grande responsável pela minha riqueza. Mais ou menos assim. O Arthur de Azevedo, ele tem um pouquinho disso, ele trabalhou muito esse lado de humor, ele era irônico, ele trabalhava com peças de teatro. Eu não vou falar muito do Arthur, porque eu acho que eu já falei em contos passados sobre a vida de Arthur. Então eu não vou me aprofundar de novo sobre o Arthur de Azevedo. Quando eu fiz para vocês a pergunta se vocês teriam coragem de se vingar de alguém ou de algo, é porque é muito difícil. Então, eu diria assim que o ser humano tem as suas fraquezas. Não tem como dizer assim, eu vou deixar de lado, eu vou esquecer. A gente pode até esquecer, né, de um maltrato, de um abandono, de um amor não correspondido. Mas lá no fundo, a gente fica com aquela vontade de dar o troco, sem dúvida. Ainda mais se for mulher, né? Nós mulheres somos assim, tá? A gente não tem sangue de barata. A gente quer também ser respeitada, mas também quer cutucar lá, né? Botar a nossa vingança, seja ela assim, bem devagarzinho, mas a gente acaba querendo se vingar. Não ao ponto de chegar a matar uma pessoa, não é isso. Mas no conto do Vieirinha, eu não sei se vocês, a maioria, que eu acho que é mulher, que me ouve, faria o que foi feito pelo Cardoso, né? E assim, querer mostrar, olha aqui, eu tô bonita, tô rica e você tá aí, pobre.
abandonado, sem nada. Iria querer mostrar um pouco, sim. Mas o conto não. O conto ele está mostrando um pouquinho o lado irônico. Um lado irônico e ao mesmo tempo sarcástico. Por quê? Mostra o seguinte: eu vou deixar você aí, mas quem saiu ganhando fui eu. Casei com ela e fiquei rico, e tu ficaste sempre pobre, miserável. E meu empregado, né? Então, a melhor vingança foi essa: deixá-lo como seu empregado. E no dia de hoje, se nós formos analisar nesse fato, né, eu acho também pior. Hoje em dia você abre o jornal, vê no jornal as maldades que estão acontecendo. As pessoas estão intolerantes, estão sem paciência, não respeitam mais o ser humano, seu companheiro, sua esposa, e faz cada maldade, às vezes por ódio, por inveja. E eu acho que nós temos que rever muito os nossos atos. Esse conto, ele faz com que a gente reflita. Poxa, é uma vingança que ajudou o outro, né? Por mais que ele fosse, se a história tivesse continuado, que ele fosse descobrir, era mesmo assim, foi uma lição de vida, né? Que a gente tem que valorizar as pessoas, não desprezá-las, e muito menos, como eu vou dizer, tratar as pessoas pelo que elas têm, pelo que elas são. Em muitas e muitas décadas, as pessoas só se queriam ter amizade ou se casavam com pessoas de nível alto. Tá? Não se misturava classe A e classe B e classe C, não se misturavam, porque não queriam dividir seus bens. Tá? Hoje em dia, pode até ser que ainda tenha essa mentalidade. Hoje o que vale mesmo é você gostar da pessoa, você, independente da posição social, você aprender a conviver, a ir à luta, a buscar suas melhoras. A dois, né? Claro. Mas como o tema é vingança, eu vou voltar a bater nessa tecla. Imagine você que passa a vida toda sendo humilhada, porque você é gorda, porque você é magra, porque você não é branca, porque seu cabelo não é liso. Você às vezes passa essa humilhação toda. Né? Quando você pode chegar a fazer, ou dar o troco, no caso, você não pensa duas vezes, você vai e vai fazer. Infelizmente, né? O ser humano é assim. Eu acho que nós temos que mudar esse conceito. Temos que nos vingar de qualquer maneira. Mas a gente tem que relevar muita coisa, até porque o dia a dia precisa de pessoas que pensam diferente. Nós temos que andar para frente, não para trás. O conto, ele é bem pequenininho, mas ele dá uma lição de moral na gente, assim, porque ao ponto de a gente pensar, poxa vida, eu passo a vida toda querendo me vingar de determinadas pessoas, porque meu marido me abandonou, fui demitida, eu não consigo um emprego, porque eu sou assim, eu sou assado, enfim. E aquela vingança, aquela raiva fica tomando no teu coração tanto tempo que a gente esquece que a gente tem que viver, tem que deixar de lado um pouquinho essas manias, essa característica, né, de se vingar, de guardar rancor, ódio, para seguir adiante. E esse exemplo aqui do conto, a melhor vingança é essa. A melhor vingança hoje eu digo para todo mundo que siga em frente. Melhore sua vida, procure andar sempre em busca de algo que vá fazer você andar, melhorar sua vida, sua aparência, caso você esteja tão preocupado com a aparência, novos amores, tá? Novos trabalhos, mas deixa para lá, deixa para trás. O que passou, passou e a bola para frente. Nossa raiva, tristeza, depressão, tudo vem, a doença junta. E eu também digo outra coisa, né? Quando a porta fecha, abre-se outra. Porque às vezes a gente reclama tanto porque aquilo não deu certo, meu casamento não deu certo, meu namorado, meu emprego. Às vezes são livramento de Deus. Às vezes Ele quer que você ande para outro meio, que você procure uma melhora, que você possa seguir sua vida sem um traste, né? Às vezes é um traste. A gente quer insistir tanto numa coisa e você vê na televisão marido matando esposa, espancando, maltratando filhos,
tanta coisa ruim. Às vezes o casamento não deu certo, você se separa. Aí você arranja um outro companheiro que também não dá certo. Aí você arranja um outro companheiro que lhe bate, lhe espanca, maltrata seus filhos. E às vezes você tem que pensar, será? Não era para eu ficar sozinha? Curtir a minha vida? Para que eu vou ficar com traste? E também para homem, né? Tem homens também que se separam das mulheres, tem uma vida tão boa, se separa da mulher, para se juntar às vezes com uma que não vai ajudar em nada. Só ao contrário, só faz sugá-lo, mas ele está feliz, né? Até um dia que ele adoece, a mulher atual não quer tomar conta, e aí o que acontece? Ele vai em busca de quem? Daquela mulher que ele abandonou, daquela família que ele deixou de lado, porque lá ele tem quase certeza que vão ajudá-lo, não é? Aí eu te digo, aí a vingança vem, mas muitos às vezes nem vingam. Está tão velho, já doente, que acabam ajudando-os. Isso sim é uma melhor vingança. E hoje eu só posso dizer, perdoar é o melhor remédio. Perdoe de quem lhe maltratou, não pense muito na vingança, entendeu? Ou então pense numa vingança no lado bom, aqui como no conto Melhor Vingança, né? De Arthur de Azevedo. Ele acaba sem querer nos dando uma lição, porque a gente fica pensando, eu poderia fazer era isso, passava na frente dele, coitado. Ele nem ia se tocar, porque já era alcoólatra, bêbado, não ia nem se entender o que estava passando perante a ele. É isso aí, gente. Eu só fiz esse pequeno resumo, porque em resposta à pergunta que eu fiz para vocês, se vocês seriam capazes de se vingar, tá? E o conto é esse, ele foi narrado em terceira pessoa, fala dos personagens Vieirinha, Xandoca e Cardoso. O pai do Vieirinha, seu comendador Vieira, é um secundário assim que não tem nenhuma força no conto. A linguagem é bem simples que o Arthur fala aqui no conto é em volta do Rio de Janeiro, a história. Como eu já disse, o principal é o Vieirinha, que é em torno dele que se desenvolve a história, né? E o final feliz, entre aspas, é que a vingança, por um lado, é da Xandoca, mas que quem se vingou foi o Cardoso, mostrando para ele que a melhor vingança é quem ganha. E quem ganhou foi ele, o Cardoso. Ganha o prêmio melhor, que foi a esposa, que deu sorte para ele financeiramente. E vai ter sempre os Vieirinha ali subalterno a ele. Eu vou avisar para vocês que breve eu vou colocar o vídeo falando do romance, O Cortiço, fazendo análise, falando dos personagens. Só espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque me dá um pouquinho de trabalho e eu tô sem tempo, tá bom? Valeu, galera, muito obrigada, beijinhos. E pense sobre isso, se vocês são capazes de se vingar. De que maneira? Por quê? Beijo, deixe seus comentários aqui, tá? Valeu, tchau, tchau. Fique com Deus.